E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, na aula de hoje, nós vamos começar a fazer as revisões, né, desse conteúdo de literatura que nós vimos. Então, tanto dessa parte de introdução à literatura, gênero épico, gênero dramático e gênero lírico. Hoje, nós vamos falar sobre essa parte da introdução à literatura e a parte do gênero épico. Daí, na próxima aula, a gente faz a correção dos outros dois, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa atividade que vocês responderam e vou comentando elas com vocês, tá bem? Quando a gente terminar, eu vou fazer uma prova de recuperação de todos os conteúdos, então de todas as lições que vocês tiveram sobre esses conteúdos, para vocês fazerem uma recuperação, né? Para aqueles que acabaram não conseguindo responder muito certo aqui, as lições que a gente fez até agora, tá bom? É muito importante, pessoal, que vocês prestem atenção e que vocês façam anotações no caderno de vocês, tá? Para vocês conseguirem fazer a recuperação, tendo material para consulta, que vocês consigam desenvolver isso bem desenvolvido para não ter problemas, ok? Gente, então vamos já começar aqui então com a introdução à literatura, né? Na introdução à literatura são questões mais gerais, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nas respostas e eu vou comentando com vocês. Primeira coisa, o que diferencia prosa e poesia? Vamos aqui, antes mesmo de ver as respostas, falar essa diferença que é super simples e que mesmo assim, olha só, mesmo assim, a maioria de vocês errou, né? Olha só, 45% acertou e o resto errou. Tá? E é uma questão muito simples. Gente, prosa. Prosa é o texto corrido, digamos assim, aquele texto mais comum que a gente vê. É como vocês escrevem no caderno de vocês, é como vocês leem uma notícia, leem um livro, um romance, por exemplo, um conto, uma crônica, né? Estes são exemplos de prosa, né? É aquele texto que não vai ter uma preocupação com a forma dele. Ele vai apresentar ali as informações ou a narrativa, se for um texto literário, né? Sem se preocupar muito com a forma. Ele não vai se preocupar em terminar a linha na metade da página, né? Ele vai fazer do começo ao fim da página, enquanto for necessário, tá? Isso é prosa. Já a poesia, né, é aquele texto escrito em versos. Então, vai ter uma preocupação com a forma. Então, você vai ter uma linha que não é escrita do começo até o final da página. Ela começa ali, mas logo ela já pula para a linha seguinte. São os versos. Tá? Essa é a diferença. Prosa é um texto corrido e poesia, ou verso, né, é o texto que não vai até o final da linha. Tá? É muito simples essa diferença. Então vamos ver aqui o que é que vocês responderam. Letra A. Enquanto a prosa se caracteriza por conteúdos mais objetivos, a poesia apresenta os conteúdos mais subjetivos. Não necessariamente. A poesia, num geral, ela é muito subjetiva, sim. Mas a prosa não precisa ser objetiva, né? A prosa pode também ser bastante subjetiva, depende do autor, né? Se você vai pegar aí a literatura, no geral, ela é subjetiva, ela tem muito do autor ali, né? Mas não somente nisso, né? Há vários outros textos, outros gêneros textuais em que há muita subjetividade, mesmo sendo em prosa, tá? Então ali a letra A não está correta. Letra B. A prosa é caracterizada pela presença de diálogos, conversas, já a poesia expressa os sentimentos do autor. Errado, tá? Pode existir diálogos na prosa, mas não é a característica dela, né? Ter conversas, diálogos, né? Pode existir, você vai ler um romance ou um conto, por exemplo, vai ter lá o diálogo entre dois personagens, por exemplo, né? Porém, não é uma característica da prosa. A prosa, na verdade, é como você coloca o texto no papel, né? Então você vai colocar ele na página inteira, sem se preocupar em ficar fazendo pausas, como é o caso da poesia. Letra C. A prosa apresenta suas linhas escritas em parágrafos e a poesia apresenta suas linhas escritas em versos. Exatamente isso. Tá? Então, o nosso conjunto de linhas ali vai ser o parágrafo na prosa e as linhas do poema, da poesia, são os versos,
que juntos formam uma estrofe, tá? Mas essa é a principal característica aí que a gente pode diferenciar. Então, aqui 45,7% de vocês conseguiu acertar. E a última, a prosa está presente apenas em textos não literários. Já a poesia é todo tipo de texto literário. Aí a gente sabe que não, né? Você tem literatura tanto em poesia quanto em prosa. Beleza? Então, número 2. Qual das alternativas abaixo não apresenta uma característica dos textos literários? Vamos lá. Letra A. Possui uma função estética, característica essencial da literatura. Todo texto literário possui uma função estética. Tá? Nós falamos isso na nossa aula lá sobre a introdução à literatura, né? Mostrando que essa preocupação estética é muito importante para ser literatura. Se você, e muitos de vocês erraram, tá? 25,7% marcaram a letra A. Então, precisa o quê? Voltar lá na nossa aula, prestar mais atenção para entender que a função estética é uma das características mais importantes dos textos literários. Letra B. Utiliza-se da subjetividade para se expressar. 28,6% falou que isso não é uma característica da literatura. E é totalmente. Né? É essa grande diferença também que tem. Além da preocupação estética, é você ser subjetivo, é você colocar os seus sentimentos, a sua visão de mundo no texto. Isso torna ele literário, né, em associação aí com uma preocupação estética. Tá? Vamos lá. A literatura não é considerada como uma expressão artística. Olha só, 11% de vocês falou que não é uma expressão artística. E é óbvio que é. Né? A literatura é a utilização da palavra artisticamente. Então, você produzir arte através das palavras. Isso é literatura. Tá? Então, aqui nós temos as 3 principais características da literatura. Ela tem uma função estética, ela tem a expressão da subjetividade, né, dos sentimentos, da visão de mundo, da forma como o personagem se enxerga, aí passando, logicamente, a subjetividade do autor, né, e ela é uma expressão artística, tá? É a linguagem artisticamente trabalhada. Possui uma função utilitária. Então, a maioria de vocês, a maioria não, né? 34% de vocês acertou, né, essa questão, mas 34%, gente, é pouco, né? Então, vejam só. O que é uma função utilitária? Isso está muito associado aos textos que não são literários. É, por exemplo, uma notícia, ela tem uma utilidade, tá? Ela tem uma função utilitária, que é se informar, né? Passar um fato para alguém que está lendo. Vamos pensar em outra, uma receita culinária. Ela tem uma função utilitária. Ela serve para a pessoa aprender a preparar ali alguma coisa, né? Fazer um preparo de um prato, por exemplo. Tá? Ela possui, então, uma função utilitária. Vamos pensar em outro. A mensagem do WhatsApp possui uma função utilitária, que é da comunicação instantânea. Tá? Ela possui uma função utilitária. Já a literatura, ela não tem essa utilidade. A literatura, ela perpassa essa função utilitária e ela vai chegar lá na função estética que nós estávamos falando. Mas a gente não tem uma preocupação aqui de criar informações que sejam úteis para o nosso leitor. Quando a gente vai falar de literatura, a função estética é a principal. É aquela que faz a pessoa refletir, que faz a pessoa sentir coisas. Então, você está lendo ali uma determinada obra e você sente medo, você sente felicidade, você sente angústia, você sente ansiedade, tá? Desperta sentimentos, faz com que você reflita sobre o mundo, faz com que você tenha uma sensibilidade maior. Isso é uma função estética, tá? E não é utilitária. Então, a número 2, a correta aqui é a letra D. Número 3. A literatura surgiu através do que, gente? Aqui a maioria de vocês conseguiu acertar. Letra A. Do registro das observações de fenômenos naturais e do comportamento humano. Será que a literatura surgiu através disso? Isso tem uma influência também, tá, pessoal? Mas veja como está escrito aqui, ó, registro das observações dos fenômenos naturais e do comportamento humano. A literatura não surgiu exatamente desse registro.
Ela serviu muitas vezes para explicar fenômenos naturais e para explicar comportamentos humanos. Mas ela não surgiu do registro desses comportamentos e nem desses fenômenos, tá? Letra B é a correta. Da tradição oral que transmitia lendas, mitos e crenças. Exatamente, é daqui que surge a ideia de literatura, né? É daqui que surge a ideia de você usar palavras para contar de uma maneira mais artística, né? Como que as coisas surgiram. Realmente, ela está preocupada com fenômenos naturais, ela está preocupada com o comportamento humano, porém, ela não surge desses registros. Quando a gente fala de registro, pessoal, a gente está falando de uma coisa mais utilitária, né? Estou registrando aqui o que está acontecendo. Mas a literatura, ela buscou inicialmente explicar isso. Então, criavam aquelas lendas para explicar por que o Sol aparecia durante um tempo, depois vinha a Lua. Criavam lendas para explicar de onde vinha a chuva, de onde vinha tal árvore. Enfim, essas eram as lendas, né? E isso foi sendo transmitido de geração em geração até que se começou a ter registro escrito disso. E passamos a ter literatura. Tá? Lógico que estou falando aqui de uma maneira bem resumida, mas é nessa linha aí que vocês devem pensar. Surgiu da necessidade de se expressar artisticamente através de palavras? Não, tá? Não existia essa necessidade. Aconteceu, né? As pessoas queriam fazer explicações, não sabiam exatamente como fazer isso, então elas criavam essas histórias, tá? Criavam essas histórias para buscar dar uma resposta àquilo que elas observavam na natureza. E não tinha uma necessidade de se expressar artisticamente, até porque no início disso tudo não existia uma concepção do que é arte, né? E como se expressar artisticamente. Isso foi acontecendo naturalmente, né, nas civilizações antigas até chegar a gente. E letra D, da vontade de se registrar os pensamentos imaginários de autores. Aqui também não, né, gente? A gente não tinha autores aqui no surgimento da literatura, antes do surgimento da literatura, né? A vontade de registrar pensamentos imaginários não é exatamente isso, tá? Então, é isso aqui que nós vamos ter. Tradição oral que transmitia lendas, mitos e crenças. É daqui que surgiu a literatura. Número 4. A primeira obra literária que se tem registro foi produzida em qual civilização? Vamos entender aqui. Olha só, a maioria de vocês errou, e errou feio aqui, gente. Tá? Olha só 22%, 23% dá para arredondar, de vocês conseguiu acertar, né? Que é da Suméria. Se vocês lembram da aula, gente, vocês vão ver que a primeira obra literária que se tem registro é a Epopeia de Gilgamesh, né? Que foi escrita pelo povo sumério. Tá? Então, não é persa, não é egípcia e não é grega. A Grécia vai ter uma importância imensa, né, para você aperfeiçoar a literatura, começa a ter um status muito mais importante na cultura, né? Porém, não foi onde surgiu. O primeiro registro histórico que nós temos de literatura é sumério, tá? E aqui vocês só tinham que ter prestado atenção lá na aula, porque eu falei sobre isso. Vocês tinham que ter feito as anotações, como eu sempre peço para vocês fazerem, tá bom? Número 5. O gênero narrativo é originário de qual outro gênero literário? Aqui, 40% de vocês acertou. Então, épico é de onde surge o gênero literário narrativo, tá? Então, a narrativa, ela surge porque o gênero épico já é uma narrativa, só que é uma narrativa feita em poesia, como poesia, né? Em versos. Depois é que você pararam de escrever em versos e começaram a fazer em prosa, né? As narrativas. Não é dramático, que é o teatro, não é lírico, que são os poemas, e poético também não, tá bom? Então, aqui nós tivemos esta primeira lição. Bem fácil, gente, não tem nada de complexo, tá? Eu tenho certeza de que a maioria das pessoas que errou, ou quase todas, foi porque ou não assistiu às aulas, ou assistiu sem prestar muita atenção, não fez registros, né? Não escreveu no caderno os conteúdos. Aí realmente não tem como acertar. Beleza? Então vamos para a nossa segunda lição. Né? A segunda lição que vai falar sobre o quê? Sobre o gênero épico.
Tá? Deixa eu abrir aqui. Ah, não, tá aberto, né? Cancelar. Então vamos aqui nas respostas de vocês e vamos dar uma olhada no que é que foi feito aqui. Gente, então são características do gênero épico. Olha só 38% de vocês acertaram. Letra A. Possui a presença de personagens heróicos que representam muitas vezes a saga de um povo ou nação. Totalmente, gente. Essa é uma característica muito importante do gênero épico. Ela sempre vai ter lá o herói, né? Às vezes não é um herói, é um conjunto, mas no geral é um herói que vai representar toda uma saga de um povo, de uma nação, tá? Então é essa característica principal do gênero épico. B. Narra situações de batalhas, aventuras. Ah, aqui não aparece a resposta inteira. Calma aí, pessoal, deixa eu ver. Ah, aqui dá para ver. Narra situações de batalhas, aventuras e expedições através do texto em prosa. Olha só, não é prosa, gente, né? Acabei de falar ali para vocês. Aqui no gênero épico é uma narrativa em versos. Então a gente não tem prosa, a gente vai ter versos, vai ter em forma de poesia, tá? Então por isso que a letra B é que estava errada. Letra C. Apresenta um tom de exaltação durante a narrativa, justamente para glorificar os feitos do herói. Verdade, né? Então você tem um tom de exaltação, né? Colocando coisas grandiosas, grandes feitos, porque quer realmente glorificar os feitos do herói dessa epopeia, tá? Então uma característica importante aí para vocês observarem. Letra D. A narrativa geralmente apresenta deuses e outros seres míticos. Também é verdade, né? Inclusive, a principal característica, após ter ali um herói, é a questão do mundo mítico, de trazer personagens da mitologia. Tá? Então, você vai começar já a tua epopeia fazendo o quê? A invocação de deuses. Né? Você vai chamar um deus ou uma deusa ou um grupo de deuses para proteger a saga do herói. Tá? Então, é muito importante essa característica e ela vai existir em todas as epopeias. Então, vai ter ali, todas não vou dizer, né? Mas as clássicas, todas as clássicas vão ter personagens míticos. Né? Então, vão ter ali seres marítimos com 3 cabeças, vai ter o centauro, vai ter o ciclone, vai ter, né, enfim, todos esses personagens que a gente conhece das mitologias aparecem no gênero épico, tá? Então, aqui a única errada é a letra B, porque não é texto em prosa, e sim em poesia, em verso, tá bom? Número 2. Quais são e quem escreveu as mais importantes epopeias da cultura ocidental? Gente, isso aqui a gente falou na nossa aula também, né? Por isso que eu falo, vocês não anotam, aí não tem como saber depois. Vamos lá, Ilíada e Eneida de Virgílio, Eneida e Odisseia de Homero, Odisseia e Eneida de Virgílio, Ilíada e Odisseia de Virgílio ou Ilíada e Odisseia de Homero? Essa aqui, né? Boa parte de vocês acertou, né? A maioria, 61, quase 62%. Porém, gente, essa é uma pergunta daquelas assim, básicas, não tem como errar, tá? Porque é uma informação que a gente viu na nossa aula, e eu falei, inclusive, sobre a Ilíada, sobre a Odisseia e sobre o Homero. Falei quem era Homero, falei qual que é a Ilíada, qual que é a Odisseia, o que que conta nessas histórias, tá? Não tinha como errar isso aqui. Tá? O Virgílio, ele é do Império Romano, né? Vai vir depois de Homero. Né? A Eneida é uma obra do Virgílio, a mais importante obra do Virgílio. Mas as mais importantes são Ilíada e Odisseia de Homero, que é grego. Tá bom? Número 3. Leia o trecho da epopeia abaixo para responder. Ué, cadê o trecho? Ah, eu vou ter que ir lá do outro lado. Bom, vamos ver aqui. Os versos acima iniciam das mais importantes obras literárias legadas pela civilização grega antiga. Trata-se da... Bom, vou ter que abrir aqui, pessoal. O que eu tenho que abrir? Aqui.
Vamos lá. Aqui, ó. Então, Musa, reconta-me os feitos do herói, astuto que muito peregrinou, desde que venceu as muralhas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos, inúmeros na alma, e no retorno para a vida sua e de seus companheiros salvar. Olha só o que está contando aqui. Veja, feitos do herói que venceu as muralhas de Troia. Então ele está contando de uma coisa pós-guerra de Troia, tá? E está falando, muitas cidades dos homens viajou, que ele viajou depois em muitas cidades, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, e no retorno para a vida sua e de seus companheiros salvar. Então veja, ele está com essa epopeia conta a história então de alguém que é um herói que participou da guerra de Troia, que viajou por algumas cidades e teve problemas no mar para voltar à sua vida, né, no seu local de origem, para salvar seus companheiros e sua própria vida. Então, gente, aqui não teria como errar também, que é a Odisseia, tá? A Odisseia que vai contar aí a saga de Ulisses, né, ou o Odisseu, que é esse herói que vai, após a guerra de Troia, retornar para a sua terra e fica lá 10 anos, né, viajando com vários problemas, com várias situações que colocam ele em perigo, né, até conseguir retornar. E isso eu contei para vocês durante a nossa aula. Por isso que vocês deveriam saber também, que aqui se trata da Odisseia. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa revisão das lições de hoje, tá? Vocês terão uma prova de recuperação, como eu falei no início desta aula. Então, pessoal, para vocês conseguirem realizar a recuperação, é importante que vocês tenham feito anotações durante essa aula. Se vocês não fizeram das aulas mesmo, é importante voltar lá e fazer as anotações, porque é um conteúdo básico da literatura. Né? Isso aqui é o básico do básico. Né? Como a gente não está tendo aula presencial, eu até nem estou colocando tudo que a gente deveria ver. Mas, assim, isso aqui tem que saber, tá? É o mínimo que vocês têm que saber, tá bom? Então, façam as anotações, voltem nas aulas. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam para mim. Fala, ó, professor, não entendi direito tal coisa. Pode explicar melhor? Eu respondo lá para vocês. Ou se muita gente tiver dúvida, eu faço mais uma aula, tá? O importante é que vocês consigam mostrar que aprenderam, tá bom? E é isso. Nos vemos na nossa próxima aula. Espero que tenham entendido um pouquinho mais na aula de hoje. E até a próxima. Um grande abraço.